Esto que ves son marines de Estados Unidos, disfrazados de héroes a su llegada a Venezuela tras el terrible terremoto. Sí, los mismos marines que secuestraron al presidente de ese mismo país hace tan solo 6 meses. Sí, los mismos marines que son los perros guardianes del régimen que ha intentado hundir a Venezuela durante décadas por no plegarse a sus intereses, que roba sus recursos naturales y que les impone un bloqueo criminal e ilegal. El mismo país que mantiene congelados aproximadamente 30.000 millones de dólares en activos venezolanos en cuentas internacionales y que tiene toda su economía intervenida. Y ahora, tras un terrible desastre que ha arrasado el país, envían a unos cuantos marines. Porque quieren usar el shock para quedarse con el país y sus riquezas al completo. Por eso envían marines y no personal especializado en rescate, ni maquinaria pesada para mover escombros, ni hospitales de campaña, ni ayuda humanitaria. Y a mayores, declaraciones tan nauseabundas como esta. We've taken out millions of barrels of oil, and we've paid for the war many times over, but just as importantly, they are doing better than they've ever done. They're making more money than they've ever done. They've never made the money that they're making now. And it's really, I mean, outside of what happened last night with the that was terrible what happened. It was a big earthquake, knocked down buildings. But outside, it was really, it's a happy country again. The people are happy, they're dancing in the streets. Y como siempre, la Unión Europea dando asco a nivel yanqui. En Ucrania dilapidaron más de 90.000 millones para mayor gloria del todopoderoso lobby de las armas estadounidense. A Venezuela le ofrecen 5 millones tras el terremoto. Sobran comentarios. Sí, Estados Unidos y la Unión Europea retienen más de 30.000 millones de dólares en activos congelados de Venezuela, mientras su población yace sepultada bajo los escombros. Y siguen manteniendo las mismas sanciones que han impedido a Venezuela durante años tener, por ejemplo, la maquinaria pesada que ahora necesita para rescatar a la población. Solo este año, el gobierno de Trump ha incautado más de 5.000 millones de dólares por ventas de petróleo venezolano. We've taken out millions of barrels of oil. Y ahora, en medio de la tragedia, le ofrecen unos cuantos marines. Porque a pesar de secuestrar a su presidente, de expoliar sus recursos naturales, de robarle 30.000 millones en fondos o de imponerle sanciones, la culpa de no tener los medios necesarios para enfrentarse a un doble terremoto brutal es claramente de los venezolanos. Si ves cualquier medio de comunicación occidental estos días, ya lo sabrás. Todavía con decenas de miles de desaparecidos entre los escombros y cuerpos sin vida acumulándose en las calles, la prensa del mundo libre se dedica a demonizar al chavismo. Ahí tienes, por ejemplo, al ABC, al que le da igual que los edificios destruidos sean en su mayoría de construcción privada y anteriores a la llegada de Hugo Chávez al poder. Pero no solo el ABC. Tertulianos en televisiones públicas y privadas dedican su tiempo a lanzar mierda sobre el pueblo venezolano en plena tragedia. Hace tiempo que abandonaron el periodismo. Son propaganda dura de un sistema corrupto e insostenible. Si algo está evidenciando la catástrofe que sufre Venezuela es la hipocresía y bajeza moral del autodenominado mundo libre, que no es más que una máscara tras la que se esconde un sistema decadente, genocida, colonialista y ecocida, al que por suerte le queda poco tiempo. Então, gente, é isso aí que o Trump faz. Gente, isso aí os sorvetes estão vindo nos Estados Unidos. Essa é a marca super boa nos Estados Unidos. Mas olha só, o sorvete não derrete nem com água fervendo, gente, que sai da bica. É impressionante. Estão falsificando sorvete, botando sorvete na mais de leite. É uma coisa, uma química lá. Tu viu o Trump mandando gente? Era soldado, gente. Não é para ajudar ninguém. Entendeu? São soldados para ficar instalados já lá na Venezuela. Um pretexto para enviar soldado e se instalar e não voltam mais, entendeu? Então,
e vão atrás de criança e tudo mais, pegam criança. É isso aí, gente. Eu estou mostrando aí a verdade, entendeu? Isso aí, gente, isso é em Israel. Essa mulher acabou de matar, eu estive lendo um assunto sobre isso. Ela acabou de matar o próprio filho dela com machado. Ela tá com o machado ainda na mão, tá vendo? E ela vai lá, toda ensanguentada, lá nesse lugar aí, nesse escritório, e queria entrar. E não deixaram ela entrar. E depois, olha lá, vê os policiais lá em Israel, né, os de segurança, e todo mundo olhando. Ela matou o filho dela com machado, gente. Teve um caso nos Estados Unidos, que eu mostrei um cara também, que eu tive vendo, matou uma criança com machado, e aí os Estados Unidos, o Israel pediu para deportar ele e não foi preso nos Estados Unidos. Isso há uns 4, 5 anos atrás. Então, gente, essa gente são macabra, gente. Essa gente são lunáticas, esse pessoal não são todos, mas esse pessoal que são sionistas, gente, eles têm o espírito do demônio. Aí, emulação, hein? Um cara em protesto contra o governo da chinês toca fogo no corpo. Não é coisa do diabo? Isso aí é um dos tal de lamas, né, daquela seita. Então o cara acha, isso é coisa do capeta, gente. É coisa política, o cara chega ao extremo que o diabo faz ele ficar totalmente extremista, ao ponto dele mesmo botar fogo no... É chamado de imulação. Se imola, fazer imulação do corpo, tocar. E aí ficou parado lá, queimando que nem... O diabo deve estar com ele lá, sabe, agarrado nele. E o cara lá, eu vou te contar, gente. Isso aí, ó, estão cortando os fios nos Estados Unidos. Não é fio de luz, é de câmara de supervisão, que nem estão fazendo na Inglaterra, na Escócia, entendeu? Estão cortando de raiva que eles não querem ser filmado. O governo está monitoreando todo mundo com isso, gente. Então eles estão cortando e ninguém sabe quem foi. Um prejuízo, eu não sei se é New Jersey ou Oklahoma, uma das duas cidades, estado, eu não estou perdido. Mas de qualquer forma, foi nos Estados Unidos isso aí, gente. Então, eu estou mostrando cada caso aí que muito estranho que está ocorrendo, gente. Essas notícias aí vocês não vão ter em todo lugar. Então, por isso que eu digo, as pessoas desafiam a mim, mas eles não têm o conhecimento, a informação. Só pode fazer o julgamento quando tem informação, gente. Isso aí não é nada de IA, isso tudo é natural, entendeu? Tudo é verdade. Isso aí, gente, o cara na Dinamarca, ele foi falar contra Israel e a polícia logo veio atrás dele para pegar ele, para levar ele, tipo nazi, na Dinamarca, tu vê, não pode falar de Israel, gente. Isso daí a Rússia bombardeando, tá bombardeando já vai fazer a segunda semana agora, gente, sem pena, e está invadindo, já está bombardeando dentro de Kiev, gente. Aí, a Rússia eles ficavam aí tentando destruir as coisas de energia da Rússia, pensando que ia ficar por isso mesmo, e parece que a Rússia vai atacar a Polônia também, gente. Eu estou falando, gente, a terceira guerra está para vir, acredite quem quiser, esse negócio de jogo é distração, entendeu? Tá tudo, já os políticos todos já sabem, entendeu? Isso tudo vai acontecer, gente. Aí as pessoas estão agarradas com esse negócio de jogo, essa maldição. Ainda, graças a Deus que o Brasil perdeu, já queria perder antes, eu sou torcedor contra o Brasil já desde o primeiro tempo. O Brasil um dia está fazendo nada, cheio de Cinderela lá, ganhando bilhões, e a Nike que faz o time para o Brasil. Gente, isso é pouca vergonha. De qualquer forma, isso aí é do Irã, gente. O Irã atacando agora essa base americana no Bahrein e bombardeou legal. E vai recomeçar a guerra, o Trump falou hoje. Vai recomeçar porque eles não falaram que não vão parar, vão atacar o Israel agora em massa. Se o Israel não sai do Líbano. E o Israel fala que não vai sair, o Trump dá apoio a ele. Ele falou, então nós vamos entrar de guerra de novo. Aí agora vai os Estados Unidos voltar para a guerra por causa que o Netanyahu não quer sair da invasão que eles já fizeram no Líbano. E é lugar de cristão. Já mataram vários cristãos, assassinaram. Por isso que eu digo, gente, o Israel detesta cristão. Eles usam cristão. As pessoas não sabem isso. Esses pastores daqui do Brasil, de cristão, são tudo de Israel.
tudo sionista.